Olá, seja bem-vindo. Vou dar continuidade aqui na explicação do que se passou do último vídeo para cá, na minha história sobre o passo que eu tomei de quando eu era religioso, da minha descoberta o sentimento homossexual aos 15 anos, também da minha adolescência, pré-adolescência dos 11 anos, que eu já tinha pensamentos que indicavam algo que não era normal. Também já falei sobre o início da bipolaridade na minha vida. E o último vídeo eu terminei explicando sobre como eu consegui superar um momento longo de depressão, onde foi horrível para mim, foi difícil. Só mesmo quem passa ou passou pelo que eu igual como eu passei, vai compreender essas palavras que eu disse. Eu disse no outro vídeo, no vídeo anterior, sobre o que meu médico disse, né, em relação ao momento. O que importa é vivermos o momento e não o passado. Então, por mais que eu considerasse as possibilidades malucas dos pensamentos, da bipolaridade da minha cabeça, que poderia me levar para o período de mania, embora eu tivesse certeza que não era, ao mesmo tempo, mesmo curado, no caso das ilusões, da imaginação, sobre a possibilidade de eu ser quem eu pensava que eu era, eu tinha certeza que não era assim. Mas algo lá no fundo me perturbava diante de como era a doença no meu corpo, as coisas que aconteciam. Tanto que agora nesse vídeo eu vou mencionar que no meu vídeo 3, no meu vídeo 4, no vídeo anterior e nesse vídeo, eu vou incluir na descrição do meu vídeo a página de uma médica psiquiatra. Ela é a doutora Maria Fernanda. Foi a melhor explicação que eu vi da internet sobre o que é bipolaridade. Então lá ela explica exatamente o que aconteceu comigo, para que quem tiver mais interesse na doença possa ir lá na página dela desse vídeo e possa ver o que ela está dizendo sobre a bipolaridade. Aí você vai entender esse meu questionamento sobre o que eu era, afinal de contas. Mas o caso aqui, eu vou deixar na descrição do meu vídeo o endereço dela. A doutora Maria Fernanda vai falar sobre isso, bem claro. Então, como eu estava falando, foi importante as palavras do meu médico. Nisso, eu decidi, né, uma coisa que por longos anos na minha vida estava presente no meu coração, a questão de sentir atração e desejo por homens. Porém, com 28 anos, como eu disse, namorei com 5 mulheres, fiquei com 5 mulheres, no caso beijei na boca várias mulheres, porém nunca tive relação sexual, graças que, por consideração à doutrina da religião de praticar o sexo só no casamento, até os 28 anos eu era um homem virgem ainda. Então, assim, eu me orgulho do tempo que eu fui da religião, me orgulho por não ter desrespeitado as mulheres que eu namorei, por mais que talvez tenha alguma outra que quisesse algo além dos beijos e abraços e das carícias. Acredito que não, porque não teve namoros intensos. Então, eu era um cara que eu sempre tive uma postura de priorizar o meu pensamento bíblico, religioso, a questão da importância de casar
e ter relação sexual só no casamento. Então, para mim, isso era muito importante. Então, chegar aos 28 anos virgem, eu tenho orgulho disso, não me envergonho nem um pouco. E agradeço ao que eu aprendi lá, na religião que eu era. Então, assim, foi uma decisão que eu tomei de viver a homossexualidade, que foi com 28 anos. Não foi uma ideia de quem não sabia do que se tratava. Porque eu li muitas coisas no aspecto psicológico, tentei buscar alguma coisa no aspecto de biologia. Diria que não encontrei muita coisa na parte biológica, porque de biologia. Hoje, porém, eu tenho um conhecimento mais aprofundado dentro do meu limite sobre o que a biologia diz sobre a homossexualidade. Também a questão a questão de gênero, né, que estão falando tanto hoje, a questão de educação de gênero, ensino de gênero, eu esqueci a exata palavra, eu sempre lembro dessa palavra, mas esqueci agora. Então são ideias, são várias opiniões, várias interpretações sobre o que é a homossexualidade. Mas assim, nesse decorrer dos meus 16 vídeos até agora, eu estou descrevendo que foi algo que, da minha parte, eu descobri o efeito desse sentimento com 15 anos de idade. Com 11 anos de idade, tinha resquícios da homossexualidade, porque foi o período da descoberta do corpo, na individualidade, a masturbação. Então, eu pensava em homens nessa ocasião, achava homens mais velhos bonitos, porém não tinha percebido o que era aquilo. Com 15 anos, um dia, como eu já descrevi em vídeos atrás, caraca, agora, o que eu tô pensando nesse momento? Então eu percebi ali, né, a realidade minha. Também lembro que na idade de 5, 4 anos de idade, eu via homens bonitos e falava, eu quero ser igual àquele quando eu crescer. Mas eu sinto que tinha uma conotação de admiração pelo masculino. No entanto, mesmo com 15 anos, quando eu percebi o efeito da atração do sentimento homossexual dentro do meu coração, o efeito disso que poderia ter na minha vida, eu fui um cara que valorizou muito, como eu disse, né? Prezei muito o que eu aprendi na religião. Por mais que eu sentisse, eu não queria viver, eu sabia, então eu estava consciente. Então eu pensava assim, eu tenho esse sentimento, porém eu não vou viver ele. Eu vou construir a minha vida casar com uma mulher, ter filhos e tudo. Então esse era o meu objetivo. Na infância eu nunca tive brincadeiras íntimas com o moleque. Essa tarra de troca-troca. Nunca ninguém me tocou e eu nunca toquei em criança nenhuma. Ou seja, eu tive uma educação sobre o respeito do meu corpo, de privar para os outros o que é meu, pela minha família. Por mais que os meus pais não eram totalmente da religião, eu tive esse ensino. Já na parte religiosa eu tive o ensino da questão de valorizar a virgindade também. Lá falava sobre o vaso, que o seu corpo é como se fosse um vaso, que você tem que cuidar dele. Então eu cuidei. E com 15 anos eu descobri o que estava dentro de mim e a gravidade que era aquilo. E eu tomei uma postura, eu não vou viver isso. Eu sempre orava, sofria muito, orava pedindo para Deus tirar esse sentimento, falava para Ele. Porém, aos 22 anos, de repente eu me deparei com a bipolaridade. Aí foram 2 anos da minha vida que eu perdi na doença, me recuperei, continuei com a mesma postura, me apaixonei pela primeira vez, pela segunda vez, namorei com outra mulher,
pela terceira vez me apaixonei. Aí eu não aguentei, surtei de novo, aí não aguentei, decidi viver a homossexualidade. Foi um passo difícil, mas eu decidi. Então, a partir do momento que eu decidi isso, eu estava consciente do que eu queria para minha vida. Só que, por outro lado, eu achava que iria aparecer um príncipe encantado. Tipo, como eu já estava liberto, decidido a viver a, a homossexualidade na minha vida, eu achava que do nada ia conhecer alguém ali ou a cá, tal. Só que não foi bem assim. Nas minhas caminhadas eu consegui emagrecer, comecei a ir para academia, fazer musculação. Então foi rápido, a minha melhora rápido, no caso degrau por degrau. Fiz amizades na academia, claramente conversava com as pessoas, dizia minha história e a minha decisão de ser e ver a homossexualidade. Muitos riam, eu ria, eu achava engraçado, fazia piada, eu fazia. Então, ou seja, era uma coisa leve para mim. No entanto, nada acontecia. Até que eu decidi fazer uma inscrição num site de relacionamento e foquei nos homens homossexuais, né? Nisso, conheci, admirei, paquerava tal, mas nada de pessoalmente. Certo dia eu conheci uma pessoa que gostou da minha imagem, né, da minha foto. Marcamos de nos encontrar. Essa pessoa morava na época num desses bairros que atualmente se fala muito onde há encontros na Copa do Mundo, nas Olimpíadas. Muitas pessoas foram para esse bairro, os gringos foram para lá. Então foi interessante quando eu cheguei nesse bairro, por causa das casas muito bonitas. E quando eu cheguei na casa dessa pessoa, para conhecer, ele estava com uma perna quebrada, engessada. E eu fiquei admirado com as obras de arte, tinha um piano, piscina na casa, então, olha só, achei muito da hora. Só que aí ele pediu para mim mostrar o abdômen. Nisso eu levantei, ele me disse assim: "Ah, você não é igual como eu vi na foto." Hoje eu penso, será que é só isso que as pessoas veem? Mas esse não é o detalhe mais importante daqueles momentos. Nisso, depois veio os pais dessa pessoa na casa dele e ele explicou que eu era uma pessoa bonita, porém não queria, não tinha intuito de namorar comigo, não queria nada além daquilo, de ver, de dar um beijo ou de alguma coisa semelhante. Então, o que eu gostei? Da sinceridade. Foi um gentleman, por quê? Porque poderia simplesmente aproveitar e ter só um momento e nunca mais me dar a oportunidade de ver, de me procurar. E não, simplesmente falou assim: "Não, Paulo, você, pelo que você é, pelo que você mostra ser, você merece uma pessoa, mesmo que seja seu primeiro contato, que namore com você, que realmente te valorize, que queira além de uma única vez." Então, hoje eu vejo dessa forma. Teve o lado que é a realidade do mundo gay, o mundo homossexual, que é a questão de vaidade, porém é questão de gentileza, de consideração. Eu sou muito grato a ele, foi um grande gentleman para mim. Então esse foi o meu primeiro contato com um homem. Porém, não foi só isso que aconteceu. Foi algo legal, foi diferente. E nisso eu continuei indo para academia, me recuperando aos poucos. Eu tinha outro medo de voltar ao trabalho, porque qual era o meu medo de voltar ao trabalho? Eu tinha me afastado de lá antes de ter a minha internação, minha depressão. Eu me apaixonei por um rapaz de lá. Eu contei isso nos vídeos anteriores. Então eu tinha medo de chegar lá
e me deparar com essa pessoa. De repente essa pessoa ter tido espalhado para os outros o que eu falei para ela, que eu cheguei a falar sobre os meus sentimentos. Então esse era um medo que eu tinha também. Então conversei muito com psicólogo, psiquiatra, e foi difícil a minha recuperação. Tinha muitas coisas envolvidas. Na academia também conheci um rapaz que eu deduzi que fosse homossexual. Aí um dia eu na cara de pau, assim, eu não tinha interesse nenhum, nunca tive, mas pela conversa de colegas de academia eu cheguei e falei assim, você é gay? Aí ele falou, não, eu sou bissexual. Então foi engraçado, mas depois eu descobri que o cara era só gay, não era bissexual. E também eu tinha amizade com a recepcionista da academia e com ele. E a gente conversava com o professor, falava as histórias, então era muito legal. Eu estava mais livre, né? Mas o meu dilema era esse, voltar para o trabalho. Então, eu fui na perícia novamente, né, da Previdência, porque a Previdência, o INSS, é o direito que nós temos, né, o cidadão brasileiro, que paga, contribui para caso ocorra um acidente de trabalho, um afastamento devido a uma doença. A pessoa pode ter garantido auxílio-doença, auxílio para as mulheres grávidas. Também o INSS ele tem a ver com a aposentadoria. Não é fundo de garantia, mas tem a ver com a aposentadoria também. Então, eu tinha direito, né? Porque desde dos 16 anos eu tinha registro na minha carteira. Então, como eu estava doente, tive a depressão, o surto, a minha recuperação, essas fases todas, né? Então eu fiz uma perícia e sempre era assim, mesmo doente eles negavam. E mesmo nas fases mais graves eles negavam, eu tinha que voltar, era difícil, eu perdi perícia porque eu não tinha vontade de sair da cama. Eu falava pra minha mãe, eu vou, mãe. Só que chegava no dia eu não tinha coragem de ir. Aí pra remarcar é difícil de novo. Então é mal luta para você conseguir. Nisso, como eu estava com esse dilema de voltar ao trabalho por causa da situação que eu saí de lá, eu fiz uma última perícia e minha mãe insistiu para que eu fizesse uma próxima para tentar de novo, porque negaram. Aí o que eu fiz? Falei, mãe, quer saber de uma coisa? Não vou tentar de novo. Eu vou meter as caras no trabalho e seja o que Deus quiser e ter coragem de encarar o mundo como eu sou, como eu escolhi para mim. Então, essa foi um pouco da minha fase, minha história da recuperação. O próximo vídeo eu vou mencionar como foi o retorno do trabalho, quanto tempo levou no caso de quando eu decidi viver a homossexualidade até retornar ao trabalho, porque eu quero explicar que eu decidi viver a homossexualidade com 28, mas a minha virgindade eu perdi com 29. Então quer dizer o quê? Que não é porque eu decidi viver que eu já saí com todo mundo fazendo isso ou aquilo. Não. Eu já estava tranquilo no meu coração. Então eu queria esperar o momento certo. Estava ansioso, mas eu quis esperar. Então, no próximo vídeo eu vou tentar calcular aqui quanto tempo foi isso desde quando eu decidi para quando eu voltei e como foi, algumas histórias que aconteceram lá, rumo ao término dessa história. Então até lá o próximo vídeo.